Energia de ativação. Será que a gente consegue olhar para o gráfico de energia potencial versus o progresso da reação e dizer qual etapa é lenta? Olha aqui, nós temos um processo então que ocorre em duas etapas. A energia final aqui parece ser um pouco maior aqui que a inicial, então possivelmente é uma reação endotérmica. Só que nós temos duas barreiras de energia. Essas barreiras de energia refletem as etapas. Por exemplo, pode ser que essa reação ocorra em duas etapas, né? Bom, qual que é a reação? Qual etapa dessa é mais lenta? Ou será que a gente não consegue dizer? Essa primeira ou essa segunda? Né? A gente pode notar aqui, então, que nós temos o quê? A segunda etapa com maior energia de ativação. Logo, a energia de ativação aqui, olha, logo essa etapa é a etapa mais lenta da reação, tá certo? Olha que bacana, não interessa que reação é, vocês não precisam saber, só olhar para o diagrama vocês já conseguem determinar isso. Muitas vezes, pessoal, a gente quer determinar essa energia no laboratório. E o que a gente faz? A gente tem que correlacionar, então, a constante cinética com a energia de ativação. Como que a gente faz isso? Bom, existe uma equação que a gente chama a equação de Arrhenius, que é uma equação em que mostra como a constante cinética, né, varia de acordo com a temperatura. Essa equação ela é dada por um fator pré-exponencial que depende de P e Z. P é um fator estérico e Z é a frequência de colisões. O que é frequência de colisões? É aquela mesma abordagem que a gente fez no vídeo sobre a teoria das colisões. Por isso que foi importante aquela teoria para a gente conseguir determinar esse fator pré-exponencial Z. E a energia de ativação, R é a constante dos gases ideais, T é a temperatura, pode ser uma temperatura fixa ou variando a temperatura, então você calcula a constante cinética para cada temperatura, né? E a gente pode reescrever essa equação da forma K é igual a A E elevado a menos EA sobre RT. Isso significa que quando você aumenta a temperatura, você vai ter uma maior constante de velocidade. Olha que interessante, pessoal. Muito, muito bacana, né? Então, essa equação é chamada de equação de Arrhenius, ou a equação que correlaciona a temperatura com a constante cinética. Notem que agora nós temos um A, que é um fator pré-exponencial. Esse fator pré-exponencial é dependente, então, aqui do P e do Z, tá? Então, depende da colisão, da frequência de colisão que nós temos aqui. Lembrando que a temperatura também é dada em Kelvin, tá, pessoal? Vamos dar um exemplo, então, né? Vamos determinar, vamos ver como que a gente consegue trabalhar com essa equação, e a gente, trabalhando com essa equação, a gente consegue fazer várias coisas. A primeira é fazer uma forma linear da equação de Arrhenius. Lembre-se que eu coloquei aqui para vocês ela nessa forma, né? Constante de velocidade proporcional, então, ao exponencial elevado a E menos EA sobre RT, né? Se a gente linearizar, tirar o ln dos dois lados, nós teremos que ln de K vai ser ln de A menos EA sobre RT, e a gente pode também ter uma forma de proporção, ou seja, quando a gente não conhece o fator de colisão, nem aquele efeito estérico que eu mostrei para vocês, o A, que é o fator pré-exponencial. Então, isso daqui vocês não precisariam saber em princípio se a gente usar da seguinte forma: se a gente tiver, por exemplo, dois valores de temperatura, tá certo? Então, a equação ficaria o seguinte: a relação entre a temperatura 1 e a temperatura 2 seria ln de K2 sobre K1 é igual a menos EA sobre R, 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. O que isso significa? Olha só que equação fantástica. Essa equação ela permite você calcular diferentes constantes de velocidades em diferentes temperaturas. E detalhe, você consegue a razão entre essas duas constantes. Olha que bacana. E detalhe, se você calcular a constante de velocidade para cada temperatura, analogamente você pode descobrir a energia de ativação da sua reação. Interessante, né? Lembrando então que se você pegar a etapa mais lenta da reação, você consegue determinar a energia de ativação do processo mais lento, né? Como que vocês fazem isso? Simplesmente variem a temperatura e calculem a constante de equilíbrio. Lembrando, a constante cinética, né? Lembrando que a constante cinética ela vem de uma lei de velocidade, né? E vocês podem então relacionar com a lei de velocidade da reação que vocês estão estudando. Lembrando que essa equação ela é utilizada para a mesma reação, tá?
ela tem a constante de velocidade 1 e 2, que vai depender da temperatura 1 e 2, e essa equação é a razão, né, entre as constantes de velocidades, que é oriunda da forma linear da equação de Arrhenius, tá bom? Então vamos tentar fazer um exemplo aqui, olha aqui, ó. Imagine que você tenha 25 graus Celsius, uma reação que se processa, né, a 4,61 vezes 10 a menos 3 mol por litro por segundo, tá? E que a 50 graus Celsius, essa mesma reação, né, ela vai ter um K ali, ó, de 4,64 vezes 10 a menos 1. Bom, vamos olhar primeiro as duas temperaturas. Então ele vai te dar o K, né, a 25, que é 4,61. E a 50, que é 4,64. Então vocês percebem aqui que esse valor aumentou pouco, mas aumentou, né? E a unidade aqui é mol por litro por segundo. A pergunta que se faz é a seguinte: qual é a energia de ativação dessa reação? Né? Então, se vocês lembrarem lá da parte de energia de ativação é a energia, aquela barreira, né, que você tem que romper, né, para que a reação ocorra. Mas a gente consegue utilizar o quê? A equação linearizada de Arrhenius na forma da razão, né, entre duas constantes de equilíbrio. Se vocês usam o K2 sobre o K1, né, vocês conseguem, então, agora vocês têm as duas temperaturas, é só substituir aqui as temperaturas, passando as temperaturas para Kelvin, né, e agora colocar os dois valores de K. Esse vai ser o K2 e esse vai ser o K1, tá certo? Então vocês vão ter essa razão. Substituindo, então, você já vai ter os valores já em Kelvin, né, o valor da constante dos gases, e você consegue calcular a energia de ativação, que é da ordem de 208 joules por mol. Né? Essa, então, é a barreira de energia. Essa, pessoal, é a energia que você tem para ser rompida, né? É a energia de ativação da reação que você quer estudar. Olha que bacana. Então, simplesmente, você tem uma reação química, você varia a temperatura e calcula as constantes de velocidade nessas diferentes situações. Calculando a constante de velocidade, vocês substituem na equação de Arrhenius linearizada e na forma de proporção, tá bom? Na forma da divisão entre a constante na temperatura 2 e a constante na temperatura 1.